Olá, meu nome é Euclides Lunardelli, eu sou psicólogo e trouxe para vocês um recorte de uma entrevista apresentada no programa Cidadão Tropical da rede CNT de televisão no dia 3 de 5 de 2020. Esse programa foi apresentado pelo Marcelo Militão e nós tratamos sobre o assunto das relações humanas na pandemia. Você pode assistir a entrevista completa no meu canal Euclides Lunardelli F Psicólogo no YouTube. Até mais. Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão, você está acompanhando o programa Cidadão Tropical. Para falar desse assunto, nós convidamos o psicólogo Euclides Lunardelli Filho. Boa noite, Euclides, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a pandemia do coronavírus. Vamos falar especificamente dos adolescentes, que por natureza já são meio reclusos dentro de casa, né? Normalmente todo mundo narra problemas com adolescentes na relação familiar. Mas na quarentena, pode ser uma oportunidade ou não? Você acha que os pais vão ter muita dificuldade com os filhos adolescentes? Bom, a adolescência é por convenção, né? Não só por convenção, por observação, é uma época de crise, né? É uma pessoa formando a sua identidade e contrapondo valores e descobrindo novos valores, né? Tudo isso, numa situação como essa, torna a vida do adolescente complicada, assim como da criança. Se a gente procurar um modelo para comparar, você vê numa colônia, numa tribo, que é da onde a gente veio, a nossa adaptação, né? A nossa evolução é em pequenos grupos onde havia uma distribuição de interesses. Então crianças brincavam com muitas crianças, um adolescente cuidava, o mais jovem do mais velho, das crianças, né? O adolescente e as crianças conviviam juntos. Na escola isso se reproduz um pouco, apesar da estratificação, mas agora estão absolutamente isolados, com um núcleo familiar. Muitas famílias com poucos filhos, às vezes dois. Então é uma situação realmente de exceção e de muita exigência para os dois lados, para as crianças e para os adultos que estão obrigados a conviver com a criança numa intensidade muito grande. Entendi. Eu costumo dizer que filho não se cria sozinho. Para uma criança precisa ter uns 4 adultos, porque nenhum adulto suporta 100% do tempo estar a serviço de educar uma criança. Isso não era assim nas tribos, não era assim nas comunidades, não era assim nas pequenas cidades. E hoje não é assim também porque a gente estava acostumado a delegar. Os pais delegam atividades o tempo todo para as crianças, não é? Então, turno no contraturno da escola. Então, isso é um potencial de agravamento das relações, de dissabores. E tem levado, pela observação que a gente faz, a muitos confrontos dentro da família. E também uma oportunidade, porque assim o adolescente conhece a intimidade do adulto que está lá, e a criança também se aproxima muito da intimidade dos pais, e os pais se aproximam bastante da intimidade dos filhos. Então torna-se uma oportunidade para se desenvolver tolerância, para desenvolver generosidade, para um suportar o outro, não é? Entendi. E falando de adolescentes e crianças, temos que dizer que as escolas estão fechadas e eles estão estudando em casa, né? Sim. Euclides, o aprendizado é prejudicado ou não é? Da forma que ele está sendo feito agora, né? Pelo computador, né? Online e tal, a criança estudando em casa, com ou sem a ajuda dos pais, alguns com ajuda, outros sem, né? Com independência. Como é que você vê? Ou não, nós estamos diante de algo que vai ser muito benéfico daqui para frente? Bom, eu acho que eu vou tentar ser breve, mas é uma questão complexa. Eu não tenho elementos, acho que ninguém hoje tem elementos de avaliar precisamente as consequências positivas e negativas de um modelo assim.
Mas dá para refletir algo que pode ajudar a gente determinar se essa aplicação do estudo à distância para crianças pode ser benéfica ou não. Eu tinha dito há pouco que as crianças, elas são inseridas no mundo adulto através de uma interação muito ampla com outras crianças, com crianças mais velhas e com adultos, não é? Eu gosto muito do modelo das tribos, ou das vilas, ou das comunidades pequenas. Então, a criança, vou dizer assim, ela tem um preparo, se a gente avaliar o desenvolvimento, ela tem um preparo para se desenvolver nesse meio, não é diante de uma tela. Então, é uma reflexão que eu faço. Ela vai ter que adaptar-se, contrapondo um pouco da natureza biológica e do desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele é sensorial, ele é perceptivo, ele é motor. Não é? Tem todos esses aspectos. Entendi. Então, ainda vai ser fruto de estudo e a gente vai ter que debruçar um pouco para saber se essas consequências que virão são boas ou não. Eu penso que quando não tem a outra possibilidade, nós temos que testar e inventar. Provavelmente esse estudo teria que ser com um adulto acompanhando, né? Não uma criança sozinha, dependendo da idade, não tem nem prontidão para se aderir a uma tela, né? E aprender. É também muito deslocado, o aprendizado ele é muito deslocado da realidade. Né? É um instrumental que você dá, a escola padroniza e dá um instrumental para a criança para ela usar daqui a anos. Não está sendo usado na vida de interesse da criança. Você põe ela com uma tela aprendendo matemática, eu acho que sem alguém que motive a tela não tem esse potencial, penso eu. Mas é alguma coisa que ainda vamos ter que avaliar melhor.